Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e o governo já está preparando uma nova rodada de saques agora para 2021. Fala-se que já em janeiro, no mais tardar fevereiro. Estamos acompanhando esse plano do ministro Paulo Guedes e você vai saber o que é que se trata. Apesar de não reconhecer repique da pandemia, o Ministério monta um plano de ação contra os impactos dessa pandemia, que está acontecendo. O governo está preparando essa nova rodada para liberar saques já em 2021. Gente, o governo Jair Bolsonaro prepara uma nova rodada de programa do saque emergencial e vai partir para vários benefícios. Esse trata-se do FGTS. A medida integra um plano de enfrentamento à pandemia. A ação em estudo pode ser adotado com outras iniciativas. Essas iniciativas fazem parte do governo, justamente que a meta é injetar dinheiro na economia já no início desse ano. Embora o presidente fale em finalzinho de pandemia e o governo não reconheça a chegada de um novo surto dessa pandemia, essa segunda onda, o Ministério da Economia, através do ministro Paulo Guedes, está elaborando nesse momento um verdadeiro cardápio de medidas que poderão ser acionadas a depender da intensidade das crises sanitária e econômica em todo o Brasil. Bem, nos estudos desse plano de contingência, a pasta está fazendo desenhos para os mais diversos cenários. Entre as possibilidades, está prevista a hipótese mais grave com chance de piora da pandemia e nova decretação de estado de calamidade. Essa é a hipótese mais grave, ter um novo reconhecimento de calamidade pública. Eu sempre venho dizendo isso a você, o presidente não tinha descartado. E agora está previsto sim dentro eles chamam de hipótese mais grave. Bem, a ideia é rejeitada oficialmente, o governo não tem interesse, mas tem sim o apoio de técnicos, como a própria imprensa vem divulgando, especialmente o jornal Folha de São Paulo. Bem, para todos os cenários avaliados, o plano prevê que as ações iniciais não terão impacto nas contas públicas. As primeiras, atenção, as primeiras a serem acionadas devem ser as antecipações do 13º salário, benefício que é pago aos aposentados e também do abono salarial, é uma espécie de 14º salário pago aos trabalhadores formais que recebem até 2 salários mínimos. O anúncio das medidas não será feito de imediato. A equipe econômica, comandada pelo ministro Paulo Guedes, avalia que ações implementadas nesse ano ainda terão efeito no início de 2021. Isso daria uma cobertura para a economia até final de janeiro, início de fevereiro. No auxílio emergencial, por exemplo, atenção, você que faz parte do auxílio emergencial, parte desses beneficiários ainda receberá parcelas residuais, que se refere aos R$300. Os programas de crédito também seguem com efeito no próximo ano. A ideia, segundo um dos formuladores desse plano, é avaliar o cenário após a virada do ano, com possibilidade de anúncio de medidas a partir do final de janeiro. São mudanças que estão acontecendo e nova rodada de saques, inclusive, já está prevista para acontecer. Bem, um membro da equipe econômica afirmou que há margem de recursos do FGTS para permitir uma nova rodada de retiradas. A medida não comprometeria a sustentabilidade do fundo. Nesse caso, a ação será voltada principalmente à classe média. No programa de saques desse ano, os mais pobres resgataram boa parte dos valores disponíveis nas contas e não conseguiram acumular saldo relevante. O último saque desse tipo foi liberado em abril desse ano. Cada trabalhador teve o direito de retirar até um salário mínimo. O objetivo era injetar até 38 bilhões de reais na economia. Então, muitos trabalhadores foram lá e fizeram um saque de até R$ 1.045. Em novembro, mês passado, a Caixa Econômica Federal, que opera o programa, informou que 7,9 bilhões de reais não foram sacados. E aí o dinheiro voltará ao fundo se os correntistas não resgatarem as suas cotas até o final desse ano. Ainda não há definição sobre o formato de programa e valores que seriam liberados para os trabalhadores no próximo ano. Os cálculos do governo levam em conta a sustentabilidade do fundo, que cumpre papel no financiamento habitacional,
como no programa Minha Casa Minha Vida, e agora foi rebatizado de Casa Verde Amarela. O total de ativos do FGTS somou 536 bilhões de reais no encerramento de 2019. A maior parte, no entanto, está comprometida com operações de crédito. Em 2019, as retiradas do fundo superaram a arrecadação em 34 bilhões de reais, segundo o Ministério da Economia. Neste ano, até outubro, o saldo foi negativo em 7 bilhões de reais. Assim, como foi feito em 2020, a equipe econômica não pretende anunciar um grande pacote unificado de medidas no próximo ano. As iniciativas devem ser apresentadas por fases, enquanto o governo avalia a necessidade de adotar novas ações. Tudo isso, lógico, de acordo com essa segunda onda de pandemia. De acordo com um membro do Ministério da Economia, o diagnóstico da pasta não considera especificamente o número de casos da doença, e sim a taxa de isolamento social. Segundo essa fonte, se o índice de distanciamento em 2021 ficar perto do patamar observado agora, a tendência é que sejam acionadas apenas as medidas sem efeito fiscal. Entre elas estariam antecipações, atenção, hein? Entre elas estariam antecipações de benefícios, citadas aí pelo ministro Paulo Guedes em videoconferência na semana passada, e também o saque do FGTS. Caso o isolamento social volte a um patamar semelhante ao do mês de maio, aquele que estava muito alto, período com o índice que foi considerado mais alto, deve ser necessário implementar medidas com custo aos cofres públicos. Esse cenário é considerado improvável na pasta. Entre as ações colocadas em prática neste ano que tiveram impacto fiscal, a principal foi o auxílio emergencial a trabalhadores informais, com custo de 320 bilhões de reais. Os beneficiários receberam inicialmente 600 e depois houve aquela redução para 300 reais. O governo, lógico, é contra novas concessões do programa em 2020. O ministro Paulo Guedes afirmou a interlocutores que o país poderá entrar em uma espécie de caos econômico se os agentes de mercado acharem que o governo vai aumentar gastos e não está comprometido com o controle da dívida pública, falou o ministro Paulo Guedes. Para ele, uma nova abertura dos cofres do Tesouro, justamente para querer tentar pagar o auxílio emergencial, caso haja um novo decreto, deve derrubar a confiança dos investidores no Brasil. Isso é o que o ministro Paulo Guedes fala. Nesse caso, isso levaria a uma elevação dos juros e também da inflação, além de uma ampliação do desemprego. Apesar de não ter custo imediato ao governo, o adiamento da cobrança de impostos adotado neste ano ainda está no fim da fila de medidas estudadas pela equipe econômica para que isso aconteça no próximo ano. Membros da pasta afirmam que a atividade econômica e a arrecadação tributária estão em processo de recuperação. Por isso, não faria sentido promover um novo diferimento de impostos no início de 2021, avaliam. O programa que permitiu o corte de jornadas de salários de trabalhadores, com o pagamento de uma compensação parcial pelo governo, que é de 25%, 50% e 70%, muita gente ainda tem dúvida. Pode ser prorrogado? Bem, segundo o governo, não deve ser prorrogado esse bem, né? A extensão da medida celebrada por Guedes só seria possível se fosse renovado o decreto de calamidade pública, o que não está no plano, pelo menos inicial, do governo até agora. Quero lembrar que, sem esse artifício para reduzir o custo do trabalho e estimular contratações, o ministro Paulo Guedes insiste na ideia de desonerar encargos salariais após a criação de um imposto sobre transações financeiras, ideia que foi interditada por Bolsonaro e também pelos líderes partidários. A proposta deve voltar à mesa de negociação depois que a presidência da Câmara for desocupada pelo deputado Rodrigo Maia, um dos maiores opositores dessa proposta. Resumo de história, pessoal. Prepara aí que o governo já vai lançar uma nova rodada de saques, e dessa vez vai começar com o saque emergencial do FGTS, já em 2021, tá? Apesar de não reconhecer repique da pandemia, o Ministério, através do ministro Paulo Guedes, monta esse plano de ação contra os impactos dessa pandemia durante essa pandemia, o que eles estão visando? Eles estão visando o quê? Injetar mais dinheiro. E aí, falei isso em vídeos anteriores, que até o 13º
dos aposentados e pensionistas também será uma ferramenta, ou seja, será antecipado sim, para poder justamente injetar mais dinheiro na economia nesse momento, logo no início de 2021. Fala-se que pode acontecer em fevereiro, talvez março. FGTS, né, liberação, 13º, aposentados, pensionistas. Então, e o que eles observam também, o que eles falam é sobre o decreto, né? Tem um novo decreto, um novo reconhecimento de calamidade pública para poder abrir caixa. Só que o governo não trabalha com essa possibilidade, mas há uma chance, é uma hipótese, como falei logo no início desse vídeo, é uma hipótese e o governo não descarta, tá? Principalmente o presidente Bolsonaro reconhecer o estado de calamidade pública. Se isso acontecer, eles chamam de extremismo, ou seja, só a última saída. Se reconhecer o estado de calamidade pública, aí pode abrir brecha, sim, por exemplo, para novas parcelas do auxílio emergencial. É notícia e a gente traz para você entender todo o processo, tudo que está acontecendo, tá? Então, prepara aí, porque vem aí novos saques, é a nova rodada já para 2021. Deixa eu pedir uma coisa importante para você dar um joinha aqui, dar um like, é importante você fazer isso aqui. Aqui é para você se inscrever, ó, tá vendo aqui o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, tá bom? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, é importante. Compartilhe também na linha do tempo do seu Facebook, mais pessoas precisam dessas informações. Vem aí, nova rodada de saques em 2021, FGTS, mais parcelas serão liberadas e também teremos o adiantamento, né, do 13º aí. Muitas famílias dependem desse salário de aposentados e pensionistas e também vai ser uma forma que o governo vai querer injetar mais dinheiro para liberar esses valores para a economia. O negócio é aquecer a economia. Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva. Abraço a todos, obrigado pelo carinho e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.